Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda riquezas e honra. Não sei se é a mesma versão que está aí. É diferente um pouquinho. Fala, na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Pode se assentar. Aleluia. O tema dessa mensagem é mais que vencedores. Fala para quem está do seu lado, mais que vencedores. Provérbios 3,16 fala que a sabedoria, na mão direita, a sabedoria garante vida longa. E na mão esquerda, a sabedoria garante riquezas e honra. Por que mão direita e mão esquerda? Por que não perna direita, perna esquerda? Aquilo que nós queremos agarrar, nós pegamos com o pé ou nós agarramos com a mão? Quem aqui quer vida longa? Levanta sua mão direita, fala, eu quero. Quem aqui quer riquezas e honra? Levanta sua mão esquerda. Amém. A sabedoria do Senhor nos garante tudo isso. Nós não precisamos escolher entre a mão direita e a mão esquerda. Nós podemos usar as duas. Fala para quem está do seu lado, você pode usar as duas. Vida longa, riquezas e honra. Mas como que a gente pode alcançar isso? A própria palavra de Deus dá uma receita para nós. A palavra de Deus fala que nós devemos comprar a sabedoria. Nós devemos ir atrás da sabedoria. Aquele que é esperto, ele busca a sabedoria. Fala para quem está perto de você aí, quem é esperto? Busca a sabedoria. Deixa eu dar um intervalo aqui. Graças a Deus pela vida de todos. Vamos chamar as crianças aqui para a gente orar por elas. Elas vão para a aula delas. Amém? Quem é criança, grita amém. Amém. Olha lá, uma já foi chamar as outras. Venham todas aqui na frente. Aleluia. Olha que coisa mais fofa, meu Deus do céu. Levanta suas mãos para cá. Vamos abençoar essas crianças. Amém. Senhor, nós te louvamos pela vida dessas crianças. Que riqueza o Senhor coloca no nosso meio, Pai. Abençoa, meu Deus, que as mentes delas estejam guardadas pelo Senhor. Que o coração delas esteja guardado pelo Senhor, Pai. Dá a elas, meu Deus, sabedoria, Pai, como nós estamos falando hoje. Que, meu Deus, nessa aula, na aulinha que eles vão ter, no culto que eles vão ter, eles recebam sabedoria vinda do alto, em nome de Jesus. Criança, grita amém. Podem ir, Deus abençoe vocês. Aleluia. E a palavra nos ensina que nós devemos buscar a todo custo. Ai, Deus abençoe. Os nossos são tudo grande já. A palavra diz que nós devemos a todo custo buscar a sabedoria. Buscar a sabedoria. Fala para quem está perto de você, a todo custo. Buscar a sabedoria. Um dia eu vi um senhor sendo entrevistado. Ele estava fazendo 102, 103 anos. É bastante idade, não é? É bastante. E a repórter perguntou para aquele senhor: Senhor, como é que faz para viver tanto assim? E ele, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, falou assim: é só não morrer. É só não morrer. E ele viveu bastante. Acho que 103 anos ele estava fazendo. E a resposta mais sábia que ele pôde dar foi essa: é só não morrer, que você vai viver bastante. Mas a palavra, olha que interessante, não é pelo nosso esforço, mas é pelo conhecimento. Mas quando nós buscamos a sabedoria, nós entendemos muita coisa a respeito da nossa vida. Quando nós buscamos a sabedoria,
nós entendemos a respeito do nosso corpo, nós entendemos a respeito do nosso casamento, nós entendemos a respeito dos nossos filhos, nós entendemos a respeito do nosso comportamento na sociedade, nós entendemos o que é bom comer, o que faz mal comer, não é verdade? Eu lembro que minha mãe colocava salada no prato, e uma coisa que eu detestava quando era criança era comer salada. E aí, eu fui ficando mais mocinho, e eu fui entendendo que eu precisava comer salada. Hoje, eu até gosto de comer salada, mas a gente aprende. A nossa vida é feita de aprendizados, mas o aprendizado mais rico que nós podemos ter é a respeito da palavra de Deus, daquilo que está aqui na palavra de Deus. Porque quando nós aprendemos daquilo que Deus nos deixou, a nossa vida ela enriquece. Eu vejo pessoas procurando prosperidade. Eu sou próspero, mas a prosperidade não quer dizer apenas dinheiro. A prosperidade quer dizer que você é feliz nas áreas que você quer ser. Isso é ser próspero. Se você for perguntar para uma pessoa na rua o que é prosperidade, às vezes ela vai falar para você que prosperidade é ter um café da manhã, um almoço e uma janta. Se você perguntar para um empresário o que é prosperidade, talvez ele vai falar para você que é ter 10 colaboradores na empresa, 20 colaboradores na empresa. Cada um tem a sua visão de prosperidade. E a nossa visão de prosperidade, ela muda ao longo do tempo. Eu tenho certeza que as pessoas mais velhas aqui, elas dão importâncias para coisas que os mais novos não dão. Eu, por exemplo, eu aprendi a dar valor para o tempo que eu passo com a minha família. Isso para mim é ser próspero. Quando eu consigo ter tempo de qualidade com a minha família, eu me sinto próspero, eu me sinto abençoado por Deus. Mas e as outras áreas da vida? Em todas as áreas em que você se sente feliz, em todas as áreas que você se sente completo, abençoado, cuidado por Deus, você é próspero. Olha que interessante. Pense nos valores que você tem hoje na sua vida. Pense nos valores que você tinha há 10 anos atrás, há mais tempo, 20 anos, e por aí vai. Se eu continuar eu vou revelar a idade, aí fica complicado. Mas pense nos valores que você tinha há muito tempo atrás, o quanto esses valores foram sendo moldados, o quanto ao longo da sua vida, ao longo das nossas vidas, nós fomos moldando esses valores, nós fomos transformando. E a gente percebe ao longo da vida que, às vezes, as coisas mais simples têm maior valor. Às vezes, as coisas mais corriqueiras têm maior valor. Eu me lembro quando eu tive Covid, vai fazer 1 ano que eu saí do Covid. Eu fiquei internado, os médicos prepararam os psicólogos para atender minha família, porque meu caso era óbito. Eu fui para a UTI, eu emagreci muitos quilos, perdi toda a minha massa muscular, recuperei tudo em gordura. Mas eu me lembro que em casa, a minha esposa orava, e eu fui parar na UTI. Eu me lembro que na UTI, no hospital que eu fiquei, eu pude ficar com o celular, mas eu não tinha força para segurar o celular na mão. Eu não tinha disposição para olhar para o celular, de tão esgotado que eu ficava. Às vezes eu fazia uma chamada de vídeo com a minha esposa, só para ela me olhar, porque eu não conseguia falar. E quando eu tive mais de 90% do pulmão comprometido, foi um estado gravíssimo. E Deus me trouxe de volta. A minha médica, ela falou assim: agradeça a cada pessoa que orou por você, porque você é um milagre. Você tem 2 datas de aniversário: o dia em que você nasceu e
e o dia que você teve alta. E eu me lembro que depois de quase 60 dias que eu estava em casa, eu passei por um momento de grande alegria porque eu consegui bocejar. Eu não consegui encher o pulmão. Eu fui muito debilitado para minha casa, mas eu consegui bocejar. E eu fiz uma festa, porque eu consegui bocejar, que foi algo muito bom. Quem aqui comemora quando boceja? Ninguém. Mas pense que eu não conseguia respirar. Eu só conseguia respirar com oxigênio. Eu não fui entubado. Graças a Deus eu não precisei ser entubado. Mas eu ficava no apoio de oxigênio o tempo todo. 24 horas por dia. Eu tenho certeza que cada pessoa aqui teve algum caso, ou na sua vida, na sua casa, na sua família, algum vizinho, teve alguém perto que sofreu com essa doença. Pessoas morreram, pessoas ficaram. A gente não sabe o porquê. Mas eu dou graças a Deus que Deus me restaurou. Eu sinto pelas pessoas que se foram. Quão lamentável isso é. Mas cada família pode dizer um caso aqui de alguém que teve, de alguém que passou, de alguém que faleceu. Quão terrível foi isso. E a gente, quem passou por algum problema muito difícil na vida, passa a dar valor para coisas muito corriqueiras. Um dia lá em São Paulo, estava 2 pastores amigos meus, eu não estava junto, mas eles contaram. E a gente trabalha, o meu trabalho é ali perto da Cracolândia. E eles saíram e tinha um mendigo na calçada. E esse pastor falou para o outro pastor, pega R$50 aqui, dá para o mendigo. Ele foi lá, falou, cara, vim trazer R$50 para você. O mendigo falou assim, eu não quero isso não. Você não quer? Você não quer R$50? Eu não quero isso não. Você precisa de comida? Não preciso de comida também não, já comi hoje, dá para outros aí. Aí o pastor parou, colocou o dinheiro no bolso, falou, do que você está precisando? Ele falou, a coisa que eu mais quero há muito tempo na minha vida é um abraço. Se o senhor puder me dar um abraço, vai valer mais do que todo o dinheiro no mundo. Esse pastor colocou o mendigo de pé e deu aquele abraço nele. Aquele mendigo falou assim, eu sinto Deus na sua vida. Ah, que gostoso isso, meu Deus. O que é prosperidade? Para aquele mendigo, ele ganhou a vida dele. O momento feliz dele, que ele não recebia um abraço. Ele já tinha comido, não estava faltando nada para ele naquela situação. Mas o que ele estava precisando era apenas de um abraço. Eu tenho certeza que aquele homem naquela noite dormiu muito feliz, porque Deus ouviu as orações dele. O que você precisa de Deus? Qual é a prosperidade que você está buscando? E aí pode ser qualquer coisa. É aquilo que você precisa, não é o que eu preciso, não é o que a pessoa que está sentada do seu lado precisa, não é o que o seu vizinho precisa, não é o que aquele coach lá fala que você precisa, que você tem que ter. Não sou nada contra coach, tá? Não é. É o que você sabe que você necessita. E aquilo que você tem certeza que você precisa, é isso que você tem que buscar. É essa a prosperidade que você tem que ir atrás. Quantas palavras de negatividade a gente recebe todos os dias na nossa vida? Eu falei disso há uns dias atrás. Quantas pessoas vêm contra a nossa vida e falam que a gente não vai conseguir, que isso não é para você, que você não pode participar disso, que você não pode fazer tal coisa, que você não é capaz disso, que você não é capaz daquilo. Quantas pessoas falam de forma negativa contra nós? Quem aqui já ouviu alguma palavra negativa? Quem aqui já ouviu várias palavras negativas? E aí, o que você fez com isso? Pergunta para quem está do seu lado. O que você fez com isso?
Tem uma historinha, cidade de interior sempre tem quermesse, pau de sebo. Quem aqui conhece? Quem aqui já tentou? Ó, temos um. Pelo menos eu vi uma mão levantando rápido assim. E diz uma história que numa cidade do interior tinha um pau de sebo. Pau de sebo é aquela madeira, parece um poste liso, que eles passam sebo mesmo de boi para escorregar muito. Cheiroso que fica, meu Deus. Mas lá em cima no topo tem um bom prêmio. Tem um prêmio valioso. E naquela cidadezinha, um monte de garotos estava tentando subir naquele pau de sebo para pegar o prêmio. Tinha um prêmio lá de 5 mil reais. 5 mil reais é bom? Quem acha que 5 mil reais é bom, levanta a mão. Ah, bom. É bom, muito bom. E estava lá no topo. E todo mundo tentava, os meninos estavam se empilhando para ver se conseguia, para subir, dividir o prêmio. E passaram metade do dia naquele negócio e nada. Rolava na areia para fazer a milanesa, para agarrar mais forte, e nada. De repente um menino, todo mundo estava desistindo, largando, já estava todo mundo observando ali, que todo mundo cair, se machucar. De repente um menino vem e começa a subir. E ele começa a subir, as pessoas olham e falam: ah, menino, para. Você não vai conseguir. Você não vai subir. E ele continua subindo, e ele sobe até a altura onde a maioria já tinha subido, que era um ponto onde muitos tinham caído e se machucado. E as pessoas começavam a gritar: menino, desce daí, para com isso, você vai se machucar, um monte de gente já se machucou. E o menino continuou subindo, e subiu e passou daquela altura que todo mundo já tinha se machucado. E o menino subindo muito alto, as pessoas começaram a gritar mais forte para ele: menino, desiste, desce daí, é muito perigoso, você está sozinho, não tem ninguém para te segurar embaixo. Mas de repente o menino sobe, toca no topo, pega o prêmio, desce escorregando, e aí chamou a atenção de todo mundo. E aí descobriram a mãe do menino, acharam a mãe do menino e foram conversar com ela. Falaram assim: mãe, como é que o seu filho conseguiu alcançar o prêmio? Ninguém conseguiu, todo mundo desistiu. A gente quer conversar com ele, ouvir dele, como é que ele tem essa inspiração. A gente quer perguntar um monte de coisa para ele. Ela falou: ele não vai responder nada porque ele é surdo. As palavras negativas vinham contra aquele menino, mas ele não ouvia. As palavras negativas, elas vêm contra a nossa vida todos os dias. As palavras vêm para bater contra aquilo que a gente quer alcançar. Elas vêm para desafiar a nossa vida. Mas o que a gente faz com isso? Ouve, guarda no coração, fica dodói. Ou a gente faz entrar por aqui e sair por aqui? O que nós temos feito com as palavras negativas que as pessoas têm lançado contra a nossa vida? Você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai concluir esse curso, você não vai conseguir fazer bem feito. As palavras negativas, elas ferem as vidas de muitas pessoas. E o que você tem falado? Quais palavras têm saído da sua boca? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quais palavras têm saído da sua boca? Você tem inspirado as pessoas que estão ao seu redor? Ou você tem pisoteado as pessoas que estão ao seu redor? Eu costumo dizer que qualquer um de nós consegue fazer qualquer coisa. Fala para quem está do seu lado: você é capaz. Mas fala com autoridade. Deixa eu te pedir de novo, fala para quem está do seu lado aí, para você ouvir também. Fala para quem está do seu lado: você é capaz de fazer o que você quiser. Você é capaz. Não existe nada que alguém faça nesse mundo que eu não sou capaz de fazer também.
Não tem nada que alguém faça que eu não seja capaz de fazer. Eu posso levar muito tempo para fazer. Eu vejo a habilidade dos músicos aqui, de quem canta. Eu vejo às vezes tem pessoas que parece que nasceram para cantar. Eu acho lindo. Eu acho que para mim cantar bonito vai levar uns anos. Às vezes a pessoa, 1 mês, 2 meses, ela está cantando lindo. Mas não importa o tempo que leve. O que importa é que você queira chegar lá. É isso que importa. Lembra que nós falamos da sabedoria? A sabedoria na mão direita ela dá vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Fala assim, na mão direita, vida longa, segura. Fala na mão esquerda, riquezas e honra. Busque a sabedoria. Busque a sabedoria em tudo. Em todas as áreas. Tem uma palavra inspiradora em Josué capítulo 1, versículo 9. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 9. Diz assim: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não mandei eu, não fui eu que te mandei, não fui eu que coloquei no seu coração o desejo de fazer, não fui eu que coloquei no seu coração esse projeto. Algumas versões falam, não te assombres, não te espantes, mas siga em frente, para alcançar o alvo. O Senhor, Ele quer que você alcance, e nós temos alguns princípios, com relação à mão direita e mão esquerda. A palavra de Deus nos ensina no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Abra comigo a sua Bíblia. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Amém. Às vezes eu não enxergo lá. Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei-me prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós bênção tal, que venha sobre a sua vida a maior abundância. É o único lugar na palavra de Deus em que a palavra nos ensina a desafiarmos o Senhor. Olha isso. A desafiarmos, a fazermos prova dEle. Trazei todos os dízimos à minha casa, a casa do tesouro. E fale, fazei-me prova nisto, diz o Senhor. E aí Ele faz o desafio, se depois que você trouxer o dízimo, se eu não abrir as janelas do céu sobre a sua vida, não derramar sobre vocês bênção tamanha, que venha sobre a sua vida a maior abundância. O dízimo, ele traz o abastecimento sobre a casa. Quando nós somos dizimistas, a palavra de Deus diz que a única ação que repreende um demônio chamado devorador é a entrega do dízimo. Não há oração, não há jejum, não há nada que se possa fazer para repreender esse demônio. O que esse demônio devorador faz? Ele fica na porta do comércio, não deixa cliente entrar. Ele faz cliente ruim entrar para dar calote. Ele faz o comércio ter dor de cabeça. Ele faz com que a despensa da casa se esvazie do nada. Quando você olha, acabou. Você fala, meu Deus, o mês tem 30 dias, mas o meu está dando 20. Quem aqui já passou por isso? Eu já passei. Se olhar a despensa, fala, meu Deus, tem muito dia nesse mês para acabar ainda. E não tem a comida.
Mas essa atitude, quando nós somos dizimistas, automaticamente o devorador é repreendido da nossa vida. Ele não tem autoridade para agir sobre os seus negócios. Ele não tem autoridade para agir sobre o seu comércio. Ele não tem autoridade para agir na sua vida. A autoridade dele está negada, está repreendida por causa de uma atitude. Fala para quem está do seu lado, a atitude de ser dizimista bloqueia a ação do devorador. E lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, Lucas 6, 38, diz assim, dai, fala para mim, dai, faz assim, ó, bem bonito, dai e dar-se-vos-á. A palavra fala assim, dê e Deus te devolverá. E continua, boa medida. Como é que Deus vai te devolver? Boa medida, recalcada para caber mais, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, pois com a medida que você medir, você também será medido. A palavra nos ensina a respeito de dízimos, a palavra nos ensina a respeito de ofertas. E a oferta, olha que interessante, a oferta, ela traz a riqueza. Fala para mim assim, ó, na mão direita, vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. O Senhor tem tudo isso para você nessa noite. O Senhor quer entregar nas suas mãos tudo isso nessa noite. E tudo depende de você. Fala para quem está do seu lado, mas fala com autoridade para eu não precisar pedir de novo. Fala, tudo depende de mim. Depende de mim. Eu que tenho que agir. Não é o meu vizinho. Não é a pessoa que está do meu lado. Eu tenho que agir. Eu preciso ser fiel. Eu preciso me tornar ofertante. E eu quero te contar um segredo. No dia em que eu aprendi esses princípios na minha vida, no dia que eu coloquei no meu coração, e eu falei, Senhor, eu serei dizimista de tudo o que o Senhor me der. Eu serei dizimista de tudo. O Senhor começou a me abençoar. E um dia eu fiz um propósito. Eu falei, Senhor, eu vou entregar a oferta no mesmo valor do meu dízimo. Aí é comigo. Se você quiser fazer, é propósito seu. Mas eu garanto para você que Deus vai multiplicar. Deus não fica devendo nada para ninguém. No quesito dar, Deus ele faz muito mais. Ele não fica devendo. E quando eu fiz esses propósitos na minha vida, eu me lembro que do primeiro dízimo que eu entreguei na igreja, primeiro dízimo que eu entreguei na igreja, hoje eu entrego 100 vezes mais o valor que eu entregava antes. Meu esforço, a mão de Deus, a bênção do Senhor, que ela enriquece e ela não envergonha. A bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ela traz para nós felicidades. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz que nós somos, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores.